Quem nos ajuda a entender os principais temas do dia relacionados à economia é a nossa Rita Mundim. Rita, muito boa noite. Bom falar com você na sexta-feira. Boa noite, Leandro. Rita. Boa noite, Leandro. Boa noite. Rita, o ministro Alexandre de Moraes disse que é preciso analisar se o governo utilizou o decreto de aumento do IOF apenas para fins fiscais. O que isso quer dizer, hein? Olha, Leandro, quando houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o índice Bovespa, que estava até caindo, né, recuperou e fechou em ligeira alta, com um volume ridículo por causa do feriado nos Estados Unidos. Então você diminui muito o volume dos mercados pelo mundo afora, um volume de apenas 9 bilhões. Mas vamos ao que interessa. Alexandre de Moraes deixou no ar um questionamento sobre aquilo que é o X da questão. O IOF, como eu venho dizendo aqui quase que todo dia, é um imposto regulatório e não arrecadatório. Quando o ministro da Fazenda fala que ele precisa do IOF para cumprir a meta fiscal, então ele está deixando claro que ele está usando um imposto regulatório como arrecadatório. Só que existe um estudo da Receita Federal que está aí rodando e está sendo incorporado a essas justificativas do governo, onde o ministro tenta convencer, eu acho que isso vai fazer parte dessa conciliação no dia 15, e o que me chamou a atenção é que, de uma forma antecipada, o ministro Alexandre de Moraes já coloca na mesa essa questão, que é preciso entender se esse imposto, se o aumento do IOF está sendo usado exclusivamente com fins arrecadatórios. Ou seja, vai ter uma casquinha de banana aí, onde podem alegar que o governo está fazendo uma correção tributária. Então não seria só uma finalidade arrecadatória, mas talvez, né, vão tentar provar que tem algum viés regulatório. E esse é o ponto. No meu entendimento, não tem dúvida. O governo, na caneta, quis usar um imposto que ele podia colocar em prática no outro dia na caneta, sem passar pelo Congresso, e cabe ao Congresso, sim, é atribuição do Congresso legislar sobre novos impostos. E esse imposto específico, o IOF, ele deve ser usado em condições excepcionais para regular fluxos, ou no câmbio, né, ou no crédito, ou em investimentos. E o que está havendo é um uso para fins arrecadatórios. Mas vamos esperar dia 15. Pelo que o Alexandre de Moraes já colocou, parece que existe uma certa interpretação do STF que a finalidade não é somente arrecadatória. E aqui fica o registro, né? De novo, você tem o executivo, o legislativo, a gente vota para presidente, a gente vota para deputado, vota para senador, e vem o judiciário, vem o STF decidir sobre arrecadar ou não um determinado imposto. Para Rita, num evento do BRICS, o presidente Lula disse que o único número negativo na economia brasileira é a taxa de juros. Como é que você avalia essa fala? Pois é, agora tem que perguntar para ele por que a taxa de juros é alta. A taxa de juros é alta porque a inflação é alta. A inflação é alta porque o governo gasta muito, e a taxa de juros é alta porque o governo gasta muito e gasta mal. E a gente vê no discurso dele que não existe, e está claro que esse governo, pela postura, essa nova rodada agora de nós contra eles, de ricos contra pobres, né? Essa tentativa, inclusive, de colocar o Congresso como defensor dos ricos, do que é isso, pelo amor de Deus. Um imposto como o IOF, ele acerta muito mais o pobre, aquele que precisa de crédito, aquele que precisa se endividar, porque ele pode aumentar o crédito em até 40%.
Então, é muito triste que no Brasil as pessoas não têm muita educação financeira. É muito triste que o presidente não olhe para a arrecadação, né? O tanto que a gente paga de imposto no ano passado, 33%, né, do PIB foi destinado ao pagamento de impostos, né? A nossa renda, o lucro das empresas, vai tudo para um governo que não quer fazer a gestão das contas públicas para entregar um resultado equilibrado ou um superávit. Então, esse discurso é muito triste, porque ao mesclar esse negócio de nós contra eles, de ricos contra pobres, você acaba deturpando a realidade. Então, o Brasil tem tristes números. É a maior carga tributária da América Latina, com mais de 33%, é uma das maiores taxas de juros do mundo, e nós estamos com uma inflação a mais de 5%, que é muito longe da meta de 3%. E o pior, nós pagamos de juros por causa desse endividamento, dessa dívida crescente, pelo mau uso e pelo aumento da nossa dívida, porque nós não conseguimos equilibrar as contas, nós pagamos de juros no ano passado 954 bilhões. 954 bilhões de reais que poderiam estar sendo usados com outros fins, em educação, saúde, segurança, infraestrutura. Então, os números do Brasil em relação à gestão do governo são os piores possíveis, porque eles mostram que o juro é alto porque a gestão é ruim, pagamos muitos juros porque os juros internos são altos e para carregar a nossa dívida a gente está pagando quase que 1 trilhão por ano. Então é muito triste isso, a inflação é alta, que consome, né, acaba com o poder aquisitivo do cidadão. Então tem muita coisa por trás disso. Então não é simplesmente falar que são ricos e pobres, não. Pobre é o Brasil, que se endivida cada vez mais. Então, um país equilibrado, um país com uma gestão que entrega superávit ou equilíbrio fiscal, esse sim é um país rico, porque ele não tem que tirar do cidadão e das empresas uma carga tributária tão elevada. E a gente também não teria que pagar um dos maiores juros do mundo. Agora, Rita, o presidente Lula também disse que as políticas de austeridade fiscal não deram certo em nenhum país. E na Argentina? Pois é, ele está acabando de chegar da Argentina, né? Pois é, parece que ele não leu muito sobre a revolução que a austeridade fiscal, que o equilíbrio fiscal está fazendo na Argentina. E em troca desse bom trabalho que tem sido desenvolvido pelo Milei na Argentina, diminuindo o tamanho do Estado, cortando, né, os privilégios, o que nós temos visto é que o Lula está pedindo aí um novo posicionamento do financiamento, né, global. E está falando aí das instituições financeiras que foram criadas em Bretton Woods, logo depois do pós-guerra. Aí nós estamos falando de FMI e Banco Mundial. Eu acho que nós podemos ter uma surpresa, porque o maior financiador do FMI e do Banco Mundial são os Estados Unidos. E o Trump, ele está querendo diminuir e cortar esse dinheiro que não tem um retorno. Então, esse dinheiro que é mandado, é enviado para governos sem transparência e para governos que pegam o dinheiro e não fazem o uso dele em prol da melhoria da condição de vida da sociedade. E o Trump, ele está querendo diminuir e cortar esse dinheiro que não tem um retorno. Então, esse dinheiro que é mandado, é enviado para governos sem transparência e para governos que pegam o dinheiro e não fazem o uso dele em prol da melhoria da condição de vida da sociedade. E o Trump citou, na última reunião do FMI, eles estavam com medo do Trump acabar ou diminuir bastante o financiamento americano a esses organismos. Mas aí ele manteve, mas deu esse recado e disse que o dinheiro do FMI, o dinheiro desses organismos deveriam ser utilizados como foram utilizados por Milei. Ele ainda citou o Milei como exemplo. Portanto, vamos ficar atentos, porque se depender do Trump, ele já está aí, né, chutando o balde, né, em relação à Organização Mundial de Saúde, ele está revendo tudo isso que foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial.